O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que cria a Agência Nacional de Mineração, que será responsável por regular e fiscalizar o setor. Este é o resultado de mais uma medida provisória do chamado pacote de mineração, analisado pelos deputados. A gente vai falar agora com a repórter Dini Moraes, que tem as informações, ela está no Salão Verde. Dini, daqui a pouquinho a gente fala da sessão do Congresso, que acabou agora há pouco, mas antes vamos falar dessa medida provisória. Como é que deve funcionar na prática essa agência reguladora aí, essa agência de mineração? Olá, Jaciene, boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É uma nova agência reguladora que deve funcionar nos moldes das agências reguladoras que já existem atualmente, como a Anatel, que fiscaliza o setor de telecomunicações, há também agências reguladoras no setor de planos de saúde, enfim, uma agência reguladora que vai regular e fiscalizar o setor de mineração, que hoje é responsabilidade do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Só que vários deputados e inclusive servidores desse órgão reclamam da falta de estrutura que esse departamento tem frente ao tamanho da mineração, do setor de mineração no país, né? A criação dessa nova agência daria mais estrutura e pernas, digamos assim, para fiscalizar de fato o setor, assim como ele precisa ser fiscalizado. Para você ter uma ideia, Jaciene, uma das mudanças que foi aprovada agora há pouco aqui no plenário foi a obrigatoriedade de se colocar uma unidade dessa nova agência reguladora em todos os estados do país, justamente para poder estar próximos das atividades que realmente existem, as atividades de extração de minério que acontecem nos estados. Bom, vamos ver como é que foi a discussão dessa medida provisória. 4% do produto interno bruto brasileiro vem da mineração. O setor emprega diretamente cerca de 200 mil pessoas. O Brasil tem mais de 8 mil minas em atividade e a mineração responde por 21% das exportações do país. A questão da mineração é algo que a gente precisa analisar com muito critério, sobretudo pelo impacto que tem na questão ambiental e também na questão das comunidades. No plenário, os deputados retomaram a votação das medidas provisórias que regulam o setor. Foi aprovada a medida provisória 791, que cria a Agência Nacional de Mineração e extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral. A agência vai colocar em prática a Política Nacional para a Mineração, fiscalizar a atividade e definir normas para o aproveitamento dos recursos. Também será responsável pela análise das outorgas de exploração mineral e pela mediação de conflitos no setor. O país requer a 791. Porque a 791 diz respeito à autonomia para fiscalização, à autonomia para controlar a arrecadação do CEFEM, a autonomia do Estado como mediador, inclusive, dos conflitos que estão postos. Nós não podemos continuar com o DNPM como vinha estando. Imagine, por exemplo, processos parados há 10, 15 anos e a população precisando, o setor de mineração precisando crescer, mas infelizmente pelo sucateamento de que a máquina esteve, isso não era possível. Vou votar sim em homenagem aos servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral que integrarão a agência. Então eu imagino que essa não será uma agência facilmente capturável, porque os servidores têm uma história de luta em defesa do patrimônio brasileiro no que toca a esse ambiente mineral. Houve polêmica mesmo com todos os partidos a favor da criação da agência. A discordância era em torno da criação de uma taxa anual a ser paga para o novo órgão de controle. Em meio a muita discussão, a taxa foi derrubada. Não sei por quê. O governo vem fazer uma manobra para tentar aprovar uma taxa que todos os relatores já disseram, ela é inconstitucional e ela é contrária, inclusive, aos estados. É mais uma forma da União tomar dinheiro do Pará, tomar dinheiro de Minas, tomar dinheiro da Bahia, tomar dinheiro dos estados. Assim não dá para ser da base do governo. Essa taxa do governo federal vai inviabilizar
a taxa de fiscalização do governo de Minas. Hoje o governo de Minas arrecada milhões de reais com a taxa. A taxa do governo federal é para fiscalizar também. E não pode ter duas taxas para fazer o mesmo serviço. A gente fala em fortalecimento da agência e impede que ela arrecade pelos serviços técnicos que prestem. É inadmissível pensar isso. Então vamos manter a taxa, tem que acabar com esse excesso de liberalismo em que o Estado só é forte para atender os interesses dos poderosos. Tem que ser forte para fiscalizar a ação dos poderosos. Bom, esta foi a segunda medida provisória de um pacote de 3 medidas provisórias que reformulam todas as regras aí de funcionamento do setor de mineração do país. Essas medidas provisórias, elas perdem a validade na terça-feira da semana que vem e elas precisam ser aprovadas aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Essas duas que já foram aprovadas aqui no plenário da Câmara, agora só falta o aval dos senadores. No entanto, tem mais uma que acabou ficando por aqui, viu, Jaciene, que é, inclusive, a medida provisória mais complexa, que traz regras gerais, traz multas, traz a questão de organização e funcionamento, regras de funcionamento para as empresas mineradoras, enfim. Também, né, Dini? Exato, ela trata desde pesquisa até o próprio funcionamento em si da mineradora, de como deve ser a exploração do minério no país, né? Trata de multas, é bem abrangente, sim. Tem alguma previsão, Dini, desculpa te interromper, para a votação dessa medida provisória? Tem alguma previsão? Não há previsão e é bem provável que ela nem seja votada, viu, Jaciene? Porque, como eu disse, o prazo de validade dela é na terça-feira, a não ser que haja uma reunião entre os parlamentares e a base do governo, e aí a articulação junto com o governo federal, para que se viabilize a votação dela na segunda-feira ou na própria terça-feira, para evitar essa derrubada da medida provisória. Mas os próprios parlamentares aqui no plenário da Câmara dos Deputados já dão como certo que ela vai perder a validade. Essa que ficou, certo? Essa que traz as regras gerais de pesquisa e exploração de minérios no país. As outras duas não. As outras duas, essa que aumenta a taxa paga pelas mineradoras como forma de compensar a atividade mineradora, né? A CEFEM, que a gente chama de royalties do petróleo, né? Essa já está no Senado e é provável que, inclusive, eu acho que foi votada hoje. Havia uma intenção aí dos senadores de votá-la. Essa outra que foi aprovada hoje, que cria a Agência Nacional de Mineração, também não tem objeção. Como a gente mostrou na matéria, ela é um assunto unânime, né? Foi consensual entre os partidos. Havia só divergência quanto a essa criação da taxa exclusiva para a agência, né? Mas como ela foi derrubada, ela deve ser aprovada sem problemas no Senado, Jaciene. Dini, agora vamos falar da sessão do Congresso Nacional, que acabou agora há pouco, a sessão em que deputados e senadores discutiram e analisaram projetos de lei, também vetos presidenciais. O que ficou decidido nessa sessão do Congresso, Dini? Dia longo, né, Jaciene? Longo. Vamos lá. Gente, sessão do Congresso Nacional é quando deputados e senadores se reúnem em um mesmo plenário, que é aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Desta vez foi para decidir sobre vetos presidenciais. Os vetos presidenciais, vamos lembrar, são trechos ou leis inteiras que são aprovadas aqui pelo Congresso Nacional, só que quando chegam lá na hora de serem sancionadas para virar lei na presidência da República, o presidente não concorda ou acha que avalia que aquilo não responde às leis ou não corresponde à Constituição, e acaba vetando. Esse veto ele volta para a análise dos deputados e senadores aqui. E essa foi a sessão de hoje. 2 vetos acabaram sendo derrubados e foram por unanimidade, viu, Jaciene? Inclusive com a concordância do governo, que acordou essa derrubada dos vetos. Um deles trata de uma reivindicação antiga dos prefeitos, que trata do encontro de contas. O que seria isso? Olha, para o governo cobrar a dívida previdenciária dos municípios, das prefeituras, o governo primeiro tem que fazer um levantamento de quanto ele está devendo de repasse para os municípios e que até hoje não fez. Aí o saldo dessa conta, aí sim vai ser passado para os municípios renegociarem essa dívida junto ao governo federal.
os prefeitos aplaudiram demais, tinham vários prefeitos, inclusive da Bahia, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e eles pressionavam para a votação desse veto presidencial, que teve a anuência, como eu disse, do governo. O outro veto presidencial derrubado foi na área da cultura. Trata da prorrogação da isenção fiscal para a compra de equipamentos para ampliação e construção de salas de cinema no país. É a chamada do Recine, né? Havia aí uma polêmica sobre a duração dessa isenção fiscal, que já existe desde 2012. A medida provisória trazia até o final deste ano. Aí, aqui, durante a conversa aqui no Congresso Nacional, isso foi prorrogado para 2019 e chegou lá na hora da sanção, o presidente Temer vetou isso. Agora foi derrubado esse veto também e foi bastante comemorado, principalmente pelos parlamentares. Ou seja, Dini, veto derrubado, então mantém o que foi aprovado pelo Congresso Nacional até 2019. Então. Até 2019, mas lembrando, viu, Jacene, tem uma outra medida provisória que trata desse tema, que traz de novo a data de 31 de dezembro de 2017, mas os líderes do governo aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional, tanto o senador Romero Jucá, que é o líder lá no Congresso, lá no Senado, quanto o líder do Congresso mesmo, que é o deputado André Moura, já assumiram um compromisso de que essa data não está valendo. Vai valer mesmo a prorrogação até o final de 2019. Tá certo, Dini. Esses são os destaques, então, da sessão do Congresso Nacional, né? Tem só mais uma coisinha, que foi o remanejamento de 7 bilhões de reais do orçamento, que foi um projeto aí que cancela a verba de algumas ações e coloca mais dinheiro em outras ações que já estavam previstas no orçamento. Entre as ações que vão receber mais dinheiro do que o previsto está a propaganda para fazer a reforma da Previdência. Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações.